Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, nossa, sempre dá o que falar, né? O dízimo. É incrível como a discussão muitas vezes fica ali girando em torno de Malaquias 3,10, às vezes meio fora de contexto, não acha? Totalmente. É um versículo-chave, claro, mas tirado sozinho pode levar a umas conclusões apressadas. Pois é. E para nossa conversa de hoje, a gente está se baseando num estudo bem legal, um estudo exegético, histórico-teológico chamado O Dízimo, da Lei à Graça. A ideia aqui é investigar a fundo o que a Bíblia realmente ensina. Sabe, olhar as origens lá no Antigo Testamento e entender como a contribuição aparece no Novo, já com a perspectiva da graça. Vamos nessa? Vamos lá. É uma jornada interessante mesmo. Então, começando pelo comecinho. Abraão e Jacó são as primeiras menções, né? Ali já era mandamento ou era outra coisa? Ótimo ponto para começar. Sim. Se a gente olha Gênesis 14, versículos 18 a 20, tem Abraão dando a 10ª parte, o Maaser em hebraico, para Uhum. Melquisedeque. Mas o contexto é fundamental. Foi uma coisa única, sabe? Logo depois de uma batalha, uma vitória grande, tudo indica que foi uma expressão assim, espontânea de gratidão. Não era cumprimento de lei nenhuma. Ah, então foi algo pontual, de momento. Exato. E depois tem Jacó, lá em Gênesis 28. Ele faz um voto, né? Uma promessa. Uhum. Ele diz: se Deus me guardar, se eu voltar em paz, aí sim eu vou dar o dízimo de tudo. Percebe? É totalmente condicional. É um voto pessoal dele, uma negociação, digamos assim, não uma regra para todo mundo. Entendi. Era bem pessoal mesmo. Então, o que a gente vê nesses primeiros casos, o dízimo aparece como voluntário, ocasional, ligado a situações específicas, a decisões pessoais. Não era ainda aquela prática regular, normativa que a gente vai ver depois. Certo. Faz sentido. Essa dinâmica inicial era bem diferente do que muita gente imagina hoje. Mais uma resposta pessoal, né? Isso. Mas aí vem a lei de Moisés e a coisa muda de figura, certo? Como é que o dízimo foi, assim, institucionalizado ali em Israel? Precisamente. Com a Torá, a lei mosaica, o dízimo vira parte do sistema. Vira uma instituição mesmo, fundamental para a vida religiosa, social e até econômica de Israel. E o estudo que a gente está usando detalha algo que pouca gente sabe. Não era só um dízimo, eram, na verdade, 3 tipos principais. 3? Como assim? Pois é. Primeiro, tinha o dízimo levítico. Está lá em Números 18. Esse era especificamente para o sustento da tribo de Levi, que eram os sacerdotes e seus auxiliares. Como eles não receberam terra como herança, diferente das outras tribos, esse dízimo, que era principalmente produto agrícola, animal, garantiu o sustento deles e a manutenção lá do tabernáculo depois do templo. Era a base econômica deles, totalmente ligada à estrutura agrária de Israel. Entendi. Era para quem trabalhava no serviço religioso. Exato. Aí, segundo, tinha o dízimo festivo. Esse está descrito lá em Deuteronômio 14. Uma parte da colheita anual tinha que ser separada e levada para Jerusalém para o lugar de adoração. E lá, olha que interessante, esse dízimo era consumido pela própria família junto com os levitas durante as grandes festas. Ah, então era para celebrar junto. Isso. O objetivo era promover a comunhão, a festa, a alegria na presença de Deus. Bem legal, né? Muito. E a terceiro? O terceiro era o dízimo para os pobres, também em Deuteronômio 14. A cada 3 anos, um dízimo a mais era recolhido e ficava guardado nas cidades. Esse era para cuidar dos mais vulneráveis, órfãos, viúvas, estrangeiros, e também os levitas que moravam por ali. Funcionava como uma rede de segurança social da época, sabe? Peraí. Essa parte é muito interessante. 3 dízimos diferentes. Quer dizer que se a gente somar tudo isso, o israelita não dava só 10% por ano. Exatamente. E aqui o estudo traz um cálculo que quebra aquela ideia comum dos 10%. Somando o dízimo levítico anual, 10%, mais o dízimo festivo anual, outros 10%, embora a parte fosse consumida pela família, mais o dízimo trienal para os pobres, que dá uma média de 3,3% ao ano. O total chegava a, no mínimo, 23,3% da produção anual. 23%?
Nossa, Pois é, era um sistema bem complexo, né? Totalmente ligado à vida agrícola, à terra prometida, à estrutura de Israel como uma teocracia, bem diferente de só dar 10% de um salário hoje, por exemplo. muda muito a perspectiva mesmo. E falando em versículos usados hoje, e a famosa passagem de Malaquias 3, 8 a 10, tão citada para cobrar o dízimo. Qual era o contexto original dela, segundo o estudo? Malaquias. É central na discussão, mas talvez o mais tirado de contexto. O profeta Malaquias está falando direto para o povo de Israel, tá? Que vivia sob a aliança mosaica. Isso era depois do exílio na Babilônia. A bronca dele é bem específica. O pessoal estava sendo negligente em trazer os dízimos e as ofertas agrícolas, grãos, vinho, azeite, que eram devidos pela lei. Esse dinheiro, ou melhor, esses produtos, sustentavam os levitas e o templo. A falha deles em entregar isso comprometia todo o sistema de culto. Entendi. A crítica era sobre um dever específico daquela época e lugar. Exato. E a linguagem que ele usa é fascinante. Quando Deus promete abrir as janelas do céu, isso é uma referência direta à chuva. Lá em Deuteronômio 28:12 tem algo parecido. Chuva era essencial para eles, né? Sociedade agrária. Claro. E a ameaça do devorador. Provavelmente se referia a pragas, tipo gafanhotos que acabavam com as colheitas. Ou seja, a bênção e a maldição ali estavam diretamente ligadas à obediência em entregar os produtos da terra. Faz todo sentido no contexto agrícola. Então, o que o estudo conclui sobre Malaquias? Que é um texto teocrático para a nação de Israel sobre a antiga aliança, ligado ao templo, aos levitas, à terra. Tentar aplicar isso diretamente para a igreja hoje, ignorando essas diferenças todas, é um problema hermenêutico, de interpretação. Fica bem claro. E só para completar esse quadro, né, no período entre os testamentos, outros escritos judaicos, tipo Tobias, Jubileus, e historiadores como Filo, Joséfo, eles confirmam que o dízimo, principalmente agrícola, continuava sendo praticado. Judeus fora de Israel até mandavam dinheiro para Jerusalém. Interessante. Bom, esse cenário do Antigo Testamento e do período intertestamentário ficou bem claro. Aí vem o Novo Testamento, vem Jesus. Como essa prática atravessa para essa nova fase? Jesus validou o dízimo do jeito que era? Jesus menciona o dízimo, sim. Os textos principais são Mateus 23:23 e Lucas 11:42. Ali, ele faz uma crítica bem dura aos fariseus e mestres da lei, mas atenção ao ponto da crítica. Certo. Não é porque eles dizimavam. Pelo contrário, ele até reconhece que eles eram super meticulosos nisso, né? Dizimavam até hortelão, indro, cominho, as menores coisas. O problema, que Jesus aponta, é que eles se apegavam a esse detalhe da lei, mas esqueciam o que era muito mais pesado, mais importante: a justiça, a misericórdia, a fidelidade. A crítica era sobre a prioridade, então. Exatamente. E o contexto aqui é tudo. Jesus estava vivendo e ensinando ainda na vigência da lei mosaica. Paulo diz isso em Gálatas 4:4, que Jesus nasceu sob a lei. A nova aliança só seria plenamente estabelecida com a morte e ressurreição dele. Então, quando ele fala com os fariseus, ele reconhece a prática do dízimo dentro daquele sistema legal que ainda valia para eles, mas na mesma hora ele puxa o foco para o coração da lei, atitudes, valores éticos, espirituais. É como se ele dissesse: olha, vocês deveriam fazer isso aqui, justiça, misericórdia, fé, sem deixar de fazer aquilo, o dízimo. Naquele contexto, o dízimo era esperado, mas nunca como substituto da piedade verdadeira. Compreendi. Ele não cancelou o dízimo ali, mas colocou no lugar certo, né? Mostrou o que era secundário e o que era principal naquele sistema. Isso. Agora, avançando um pouco, a Carta aos Hebreus, capítulo 7, usa bastante a história de Abraão e Melquisedeque. Muita gente usa isso como argumento forte para continuar o dízimo hoje. Como o estudo vê essa passagem? Hebreus 7 é frequentemente citado para isso. Mas o estudo argumenta que o objetivo do autor ao usar essa história é bem diferente. O foco central do capítulo não é dar uma regra sobre dinheiro para a igreja. O autor está construindo um argumento teológico super denso para provar uma coisa: a superioridade do sacerdócio de Cristo, que é da ordem de Melquisedeque.
sobre os sacerdócios dos levitas, que veio de Abraão e estava ligado à lei mosaica. Ah, o ponto é a comparação dos sacerdócios. Exatamente. O fato de Abraão, o ancestral de Levi, ter dado o dízimo a Melquisedeque é usado como prova de que Melquisedeque, e por tabela Cristo, que ele prefigurava, tinha um sacerdócio superior ao dos levitas. O argumento todo gira em torno de Cristo, da pessoa e a obra dele, mostrando que o sacerdócio dele, que é eterno e superior, cumpre e substitui o sistema antigo. Então, usar essa passagem para ordenar o dízimo hoje seria tirar o foco do argumento, que é cristológico sobre Cristo, e transformar numa regra financeira. É um argumento tipológico sobre sacerdócio, não uma lei sobre dízimo. Nossa, isso esclarece muito. O ponto principal ali é outro. Faz sentido. Bom, então, se o modelo do dízimo do Antigo Testamento não é simplesmente transportado para a igreja, como o apóstolo Paulo, que escreveu tanto sobre a vida da igreja, orientou os cristãos sobre contribuir? Qual seria o modelo do Novo Testamento? Paulo fala de contribuição em vários lugares, sim. Ele estabelece princípios para a igreja, que agora vivia sob a nova aliança da graça. Em 1 Coríntios 9, 13 e 14, por exemplo, ele defende o direito de quem prega o evangelho em tempo integral ser sustentada pela comunidade. E ele faz uma analogia com os sacerdotes do Antigo Testamento que viviam do serviço do templo. Mas olha que interessante. Paulo não usa a palavra dízimo ali, nem fala de percentual. Ele argumenta pelo princípio do sustento, que deveria vir de forma voluntária de quem recebe o benefício espiritual. Ele usa a analogia, mas não a regra do dízimo em si. Exato. Aí mais para frente, em 1 Coríntios 16, 1 a 2, ele está organizando uma coleta para os cristãos pobres da Judéia. E ele dá instruções práticas para os coríntios, cada um separar uma quantia conforme a sua prosperidade, e fazer isso de forma regular, no primeiro dia da semana, que era o dia da reunião cristã, e planejada, para não ter que fazer coleta na correria quando ele chegasse. Os princípios aqui são proporcionalidade, dar na medida da bênção recebida, e planejamento. Proporcionalidade e planejamento, anotado. Mas é em 2 Coríntios, capítulos 8 e 9, que Paulo vai mais fundo na teologia da contribuição na nova aliança. Ele está incentivando os coríntios a completarem a coleta que tinham prometido. Ele usa o exemplo dos macedônios, que deram com muita generosidade, mesmo sendo super pobres. Os princípios que ele destaca ali são chave. A contribuição tem que ser proporcional ao que a pessoa tem, 8.12. Tem que ser motivado por generosidade, até sacrificial, 9.6. E, acima de tudo, tem que ser voluntária e feita com alegria. Não por obrigação, não por constrangimento. Lembra daquela frase famosa? Deus ama a quem dá com alegria, 9.7. Lembro, sim. Clássica. Paulo não dá uma fórmula, tipo X%. Ele descreve uma dinâmica espiritual, sabe? A gente percebe a graça de Deus em Cristo, essa graça imerecida. Isso gera uma gratidão profunda no coração e essa gratidão transborda em generosidade. Uma generosidade espontânea, alegre, voluntária. A medida não é uma lei de fora, mas a própria medida da bênção que Deus deu para cada um. É um ciclo. Graça gera gratidão, que gera generosidade. Quer dizer, então, que o foco sai completamente da porcentagem fixa, daquela coisa ligada a um sistema legal antigo, e vai para uma resposta do coração, moldada pela graça, expressa em generosidade, alegria, proporcionalidade. Exatamente isso. O Novo Testamento não diminui a importância de contribuir para a obra de Deus para ajudar quem precisa. Pelo contrário, ele eleva o padrão. Não é mais cumprir uma regra externa para ficar ok com Deus. É uma resposta que vem de dentro, um transbordar da graça que a gente experimentou. A motivação vira o amor e a gratidão, não a obrigação da lei. Faz muito sentido teologicamente. Sim, porque o sistema de dízimos do Antigo Testamento, como a gente viu, era parte de um pacote. Templo, sacerdócio levítico, leis da terra, a nação de Israel. Com Cristo, com a morte e ressurreição dele, com a nova aliança, todo esse sistema ou se cumpriu ou foi transformado. Certo. O estudo até usa umas analogias boas. Pensa no sábado. Para o cristão, não é mais guardar um dia específico por lei, mas encontrar descanso em Cristo. Hebreus 4. Viver na liberdade do Espírito. Pensa na circuncisão. Foi substituída pelo batismo, pela circuncisão do coração.
Pensa no templo físico. O Novo Testamento diz que a igreja, o corpo de Cristo, e cada crente são um novo templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16, 6,19. Do mesmo jeito, o princípio por trás do dízimo, que é sustentar a adoração e cuidar dos outros, não some, mas encontra sua nova forma no Novo Testamento, a generosidade radical, movida pela graça. Entendi a conexão. O princípio permanece, mas a forma muda radicalmente com Cristo. Exato. Então, se a gente fosse resumir a conclusão principal desse estudo todo sobre o dízimo, o que essa análise histórica e teológica da Bíblia aponta? Olha, em resumo, o sistema de dízimos do Antigo Testamento era algo bem específico. Era para Israel, era agrário, ligado à lei mosaica, à estrutura daquele povo na Antiga Aliança. Já o Novo Testamento, ele não repete o dízimo como mandamento para a igreja. Certo. Em vez de uma porcentagem fixa por lei, o ensino dos apóstolos chama a gente para uma liberalidade, uma generosidade que nasce da graça. E essa contribuição seguia por aqueles princípios que a gente falou: proporcionalidade, dar conforme Deus abençoou; generosidade, dar com abundância, às vezes com sacrifício; voluntariedade, dar de coração sem pressão; e alegria, dar como adoração, com gratidão. Essa abordagem, que se baseia na resposta à graça, pode até levar alguém a dar mais de 10%, quem sabe. Mas não é imposto como lei. A base é outra. E a implicação para a gente hoje, lendo a Bíblia, é direta. Pegar textos como Malaquias 3 ou até a história do dízimo de Abraão, lá em Hebreus 7, e usar para impor o dízimo como obrigação legal para os cristãos. Bom, isso geralmente ignora o contexto todo, a mudança de alianças, o modelo de contribuição ensinado e vivido pela igreja lá no começo, no Novo Testamento, é diferente. Ele é baseado nesses princípios espirituais, na dinâmica da graça. Sem dúvida, uma análise que vai bem mais fundo do que a gente costuma ouvir, né? Força a gente a repensar umas práticas e uns argumentos que são comuns por aí. Fica claro como a aplicação direta do modelo antigo muda com Cristo, com a nova aliança. Sim, a mudança-chave que o estudo ressalta é essa transição mesmo. Sai de uma porcentagem legal, ligada a um sistema nacional e sacerdotal que cumpriu o seu papel, e vai para um princípio universal de generosidade. Uma generosidade que vem do coração que foi transformado pela graça, que é voluntária, proporcional, alegre. Esse é o padrão elevado do Novo Testamento para todo mundo que segue Cristo em qualquer tempo e lugar. Essa nossa conversa se concentrou bastante na questão da obrigatoriedade do dízimo como porcentagem, né? Mas no fim das contas, ela deixa a gente com uma provocação interessante, não acha? Uhum. Se contribuir na nova aliança é mesmo essa resposta espontânea, grata, pela graça que a gente recebeu, como seria, na prática do dia a dia, a gente viver uma generosidade radical? Uma generosidade que talvez vá muito além de calcular porcentagem, sabe? Que se manifeste de formas diferentes, inesperadas, no nosso jeito de lidar com Deus e com as pessoas ao redor. Fica aí a reflexão para a gente continuar pensando. Uma ótima reflexão para fechar. O que significa essa generosidade que transborda da graça na nossa vida hoje? É um bom desafio.